Bom, gente, falando das perifrases, vamos fazer aqui uma explanação de uma coisa muito importante. Existem as perífrases que são incoativas, perfectivas, as de probabilidade, as durativas, as ingressivas e as reiterativas. É necessário que a gente entenda a colocação de cada uma. A incoativa é aquela que o momento em que a iniciação, em que a ação está sendo iniciada, ela vai expressar o início de uma ação. A perfectiva é o fim ou não, aliás, é o fim de uma ação ou quando uma ação ela é interrompida. Então, a perfectiva é o início de uma ação ou a interrupção de uma ação. A probabilidade, o próprio nome diz, é uma possibilidade, aquela que indica uma probabilidade, uma possibilidade, uma coisa que não está muito certa. A durativa é quando a ação, ela acontece, ela está sendo desenvolvida. Ela é uma ação em desenvolvimento. Ela nem está iniciando, nem está terminando, ela está em desenvolvimento. A ingressiva é quando tem a eminência de uma ação, ou seja, quando uma ação ainda pode vir a acontecer, ela está iniciando. É a iminência de uma ação. E aí a reiterativa é a repetição. É quando a gente vai falar de repetição de um processo, certo? Então, é importante vocês saberem diferenciar essa situação. Porque a perífrase verbal, ou as perífrases verbais, elas nada mais são que a junção de dois verbos. Lembrando que, obrigatoriamente, gente, olha o que é que eu estou falando. Obrigatoriamente, o que acontece? O primeiro verbo vai ser o verbo auxiliar. O segundo verbo é o verbo principal. Então, nós temos dois verbos. O verbo principal acompanhado, de um verbo auxiliar. Primeiro verbo auxiliar, depois verbo principal. Outra coisa que é muito importante a gente falar é que não sempre, não necessariamente uma obrigação, mas em alguns casos de perífrases, elas podem sim, elas podem estar vinculadas a uma preposição, certo, gente? Elas podem vir acompanhadas de uma preposição. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa preposição, assim, ela pode vir de uma preposição, como pode vir de uma conjunção. A gente, no momento, não está estudando as de conjunções. No momento, a gente está focando as perífrases verbais que estão sendo acompanhadas por preposições. Certo, gente? A gente está falando das preposições. Então, existem várias, são muitas as perífrases verbais. Certo, gente? Então, nós temos as perífrases que permitem expressar diversos aspectos ou modos que vão acontecendo de acordo com a conjugação do verbo. Nós temos as perífrases modais, que são aquelas que expressam, tá bem ali no material de vocês, possibilidade, probabilidade, uma necessidade. Então, as modais são aquelas fundamentais, necessárias. E nós temos as aspectuales. As aspectuales são aquelas perífrases que vão acontecendo no desenvolvimento de uma ação. E essa divisão toda de incoativa, perfectiva, probabilidade, reiterativa, ingressiva, todas estas aqui são perífrases aspectuales. Não esquecer disso, certo? Elas são as que vão dar essa característica de aspectuales. Outra coisa, tome muito cuidado com algumas perífrases que indicam obrigação, probabilidade. Eu especifiquei no material de vocês, tener que estudar, tener que mais infinitivo. Se eu digo tenho que estudar, é porque é uma obrigação, é um dever, é uma necessidade. Devo estudar é outra perífrase, que indica também uma obrigação, uma necessidade. Então, isso é muito importante para vocês.
Então, lembrem sempre disso, dê uma boa estudada nesse material que a gente trabalhou. Tá tudo muito claro, muito específico. E agora vamos fazer a correção desse material aqui, que eu acho necessário para vocês, ó. Ele pede para você identificar onde está a perífrase, não é isso? Qual é a perífrase e dar a sua classificação. Lembrando que todas elas são aspectuais. A primeira, arrancar a. Quando você indica que vai começar, iniciar alguma coisa. Arrancar. El agua a hervir, não? É uma expressão, vamos ferver a água? Então, arrancar a é a perífrase e hervir é o verbo. Então, ela é incoativa porque ela está indicando o momento em que uma ação está sendo iniciada. 2. El músico dejó de tocar después de 2 bises. Gente, vocês me perdoem, mas eu tento ajeitar, mas meu computador tá com programa, aí fica emendando palavras, tá bom? Mas eu tô lendo, aí vocês vão entendendo aí. El músico dejó de tocar después de 2 bises. Bom, ela é perfectiva, porque é um fim, é o fim de uma ação. Dejar de, mas o infinitivo tocar. Certo? Tocar. 3. Essa casa deve de estar muito bem ventilada para os asmáticos. Deve de, mais infinitivo, ó, deve de estar. É uma probabilidade. Não é uma certeza, eu estou falando que ela deve. Não é propriamente uma obrigação, é uma probabilidade. 4. El Barça acaba de empatar há 5 minutos. El Barça, que é o time de futebol. El Barça é uma expressão, né, por Barcelona, se eu não me engano. El Barça acaba de empatar há 5 minutos. Ó, acaba de infinitivo. Perfectiva. Por que ela é perfectiva? Fim. Fim de uma ação. 5. Não puedo correr tão deprisa. Não posso correr, né, tão rápido. Poder mais infinitivo. Puedo correr. É uma probabilidade. 6. Mais tarde empezaremos a limpiar el garaje. Empezar a limpiar. Empezar a infinitivo, que seria uma incoativa. O que é uma incoativa? O início de uma ação. 7. Vamos lá. Las aulas passaram a ser dormitórios. Las aulas. É porque a aula é o espaço físico, certo? Aula, no espanhol, é o que seria aqui a sala de aula, é o espaço físico. Passaram a ser dormitórios. Então, passar a mais infinitivo. Passar a mais infinitivo. Perfectiva. Por que ela é perfectiva? É uma interrupção. Houve uma interrupção. O espaço físico da sala parou de ser o espaço físico para ser o dormitório. 8. Dorothy se volvió para reír-se. Não tem nenhuma perifrase verbal aí. Não tem nenhuma. Ela virou, né, para poder rir. 9. Ultimamente viene lloviendo 2 ou 3 dias por semana. Ao venir, mais o gerúndio. Lloviendo. O lloviendo é sempre durativo. Sempre que tiver um gerúndio é durativo. Ou seja, é uma ação que está em desenvolvimento. É uma ação que está acontecendo. Ela está ocorrendo. 10. Estou por denunciar al presidente. Estou por denunciar al presidente. Estar por mais infinitivo, que é estou por denunciar. Ingressiva. É a iminência, né, de uma possível ação, certo? A iminência. Essa, como é que se diz? Ingressiva. É quando eu estou querendo iniciar uma ação. É quando eu estou querendo iniciar uma ação, certo, gente? 11. Deve de haver incêndio. Me perdi. De haver um incêndio. Notas tu el fuerte olor a humo? Deber mais infinitivo, né? É uma probabilidade. Deber de haver. 12.
Al final, el chico acabou pedindo por las calles. Acabar mais gerúndio. Acabar mais gerúndio. Perfectiva. É uma interrupção. Volver a mais infinitivo. É como eu disse para vocês. A maioria dos verbos, das perífrases, a maioria, veja bem, eu não estou dizendo que são todas. A maioria, elas possuem obrigatoriamente, elas cobram uma preposição, uma conjunção. No caso, uma dica boa. No caso das perífrases que envolvam gerúndio, elas nunca vão ter, por exemplo, uma preposição. Então, tem gerúndio, não tem preposição. Aí vamos aqui, 12. Al final, el chico acabou pedindo por las calles. Acabar mais gerúndio, acabou pedindo, sem preposição. Perfectiva, é uma interrupção de alguma coisa, de uma ação. 13. No volveré a ir con ese chico al cine. É um pulpo. Pulpo é polvo, ou seja, é um besta, é um chato. Volver a mais infinitivo. Reiterativa, ou seja, a repetição de um processo. Ou seja, a pessoa tinha um costume, né, de ir ao cinema com esse rapaz chato. 14. Lo siento, todavía no me he puesto a trabajar. Lo tuyo. Ponerse a mais infinitivo. Ela é incoativa, ou seja, o início de uma ação. Ou seja, a pessoa está dizendo que ainda não iniciou essa atividade. 15. Ha estado lloviendo toda a semana passada. Estar mais gerúndio. Tem gerúndio, ela é durativa. É uma ação que está acontecendo no momento da fala. 16. Si reducem as retenções, vendrás a ganhar os 1.200 euros. Ganhar uns 1.200 euros. Até eu estou ficando já impaciente com essa junção. Probabilidade é uma como é que se diz? É uma possibilidade, não é uma certeza. 17. Desde janeiro tenho lido uns 4 livros já. Tener mais participio é uma perfectiva. Por que é uma perfectiva? É uma interrupção. Você lê um livro, pega, lê outro livro. 18. El crío lleva repitiéndolo desde que ha salido da escola. Ele cria uma criança, é uma abreviação para criança. É gerúndio, lleva repetiendo. É um gerúndio, é uma durativa. E 19. El abuelo dejó escrito que todo seria para amparo. Dejar mais participio, perfectiva. Ou seja, é uma interrupção. E 20. Estou por comprar-me uma moto nova. Estar por mais infinitivo. Ingressiva. A ingressiva é a iminência de uma ação. Então, vocês lembrem do que eu falei para vocês sobre as perífrases verbais. Associem a questão das comuns. Bem aqui, peraí. Voltar aqui. Cada perífrase dessas, ela tem aquela definição, né? Nós temos as modais e as aspectuais. As modais vão ser quais? Aquelas que são obrigatórias, necessárias, que são, por assim dizer, fundamentais. E as aspectuais são as que são divididas em ingressivas, que é a iminência de uma ação, em coativas, coativas quando inicia uma ação, reiterativa, a repetição de uma ação, perfectiva é o fim ou a interrupção de uma ação, e durativa que acontece no momento em que a gente está falando. Bom, baseado nisso, feita a correção, estudem o material. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, seja no grupo ou no privado, porque as dúvidas, elas ajudam muito no aprendizado. A dúvida faz com que a gente aprenda bastante. Então, não enfraqueçam os estudos, estudem bastante. O sistema EAD é fundamental nesse momento. Depende muito de nossa parte, nós professores, mas depende muito mais de vocês. A educação é o maior presente, o mais valioso que vocês podem ganhar. Porque é essa educação que vai dar para vocês bons frutos lá na frente. Lembrem que nós estamos no ano do Enem, então vocês não podem parar de estudar. Estudem muito. Um bom dia e bons estudos a todos. Até a próxima aula.